Senhor nosso Deus, Pai Celestial, que privilégio, Senhor. Celebra-se hoje, neste feriado, o Dia dos Mortos, mas a Tua palavra é tão clara, Senhor. O Senhor vive e reina. O Senhor está procurando verdadeiros adoradores, gente que te ouça, que te dê atenção, para que o Senhor possa abençoar. O Teu prazer, Senhor, é tirar o ser humano das dores, tirar, Senhor, do pecado, da lama, tirar do fundo de poço, tirar da angústia, das angústias, das dores, de todo tipo de sofrimento que assola, Pai, a humanidade das mais diversas formas. Senhor, vem para iluminar o entendimento, a fim de que o Teu povo, Pai, possa cada dia, com alegria, Senhor, Te servir e mostrar ao mundo com a sua própria vida, Pai, como testemunho da Tua presença, como é maravilhosa a vida com o Senhor. Pois o Senhor mesmo diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nosso Deus, Santo Espírito de Deus, que o Senhor encontre o nosso coração receptivo ao Senhor. Nossa alma voluntária, o nosso ser inteiramente em Tua presença, sem que haja qualquer distração ou preocupação com as coisas da vida, porque até isso o Senhor alerta e adverte: não andeis ansiosos por coisa alguma. Obrigada, Senhor. Nosso Deus, em nome de Jesus, que possamos crescer espiritualmente e receber do Senhor, Pai, o que o Senhor tem a nos ensinar, a nos dizer, a nos alertar, a nos corrigir. Senhor, nós agradecemos, reconhecendo que o Teu Espírito Santo, Senhor, o maior privilégio é ter Jesus, a Tua palavra viva, mas o Teu Espírito Santo é que abre as revelações, é que opera com poder. Então, Senhor, ensina-nos, para que possamos, Senhor, ajudar a muitos. Porque um verdadeiro cristão dentro de uma casa é luz, Senhor, é a Tua luz. Senhor, é a Tua presença. E nós agradecemos. Jesus, muito obrigada. Amém. E graças a Deus. Amém. Graças a Deus. O apóstolo Paulo, ele disse que a letra mata. Como é que é isso? Vamos lá em 2 Coríntios, no capítulo 3. Segunda carta, segunda epístola de Paulo. Não é só para localização, é a segunda epístola de Paulo. No capítulo 3, segunda epístola, segunda carta. São duas cartas longas. No capítulo 3, observa comigo do versículo 3 ao 6. Versículo 3, segunda epístola aos Coríntios, segunda carta, capítulo 3, versículo 3. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Amém, Jesus? Aqui entram dois grupos de cristãos, irmãos.
o cristão religioso e o cristão avivado que opera o poder de Deus. Tem cristãos que são passivos em tudo. O mal entra nas suas vidas e não se movem para desfazer ou impedir o mal de atacá-los ou de destruí-los. O cristão passivo, ele é um verdadeiro banquete para qualquer espírito maligno. O cristão que realmente é espiritual e tem o Espírito de Deus, ele tem o Espírito da palavra, o Espírito, ou seja, eu creio na palavra, o Espírito de Deus está em mim e eu não vou permitir que esse mal continue, ou eu não vou deixar que as obras do diabo venham me atingir ou destruir. A diferença entre cristãos que têm o Espírito de Deus e usam o poder de Deus e cristãos religiosos que se acomodam diante do mal. E lamentavelmente se vê muito isso. Fazer o quê? Quantas vezes eu já ouvi ao longo desses anos, vem à nossa igreja uma mulher religiosa, cujo casamento acabou de ser destruído, e ela vem e diz, eu vim que eu estou com vergonha de ficar na minha igreja, ele tá com outra, e as pessoas ficam me olhando, já está tudo errado. E ninguém tem que se preocupar com a opinião de terceiros. Tem que se preocupar, sim, em fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus não é uma família destruída, não é o cristão doente. É verdadeiramente fazer a palavra de Deus se cumprir, fazendo o que Jesus ordena, resistir ao mal. E aí eu ouço assim, pastora, mas acabou, se ele não quer. Aí eu faço uma pergunta e digo, prezada irmã, a senhora já perguntou a Deus se ele não quer? Não, eu estou dizendo o meu marido não quer. Eu disse, não, a senhora não entendeu. Eu estou perguntando à senhora se Deus não quer a reconstrução. Não sei. Pronto, acabou. A palavra não está registrada no coração. O que Deus uniu, não separe o homem. Pronto, bastaria isso. Mas não escreveu essa palavra dentro do coração. Ou melhor, não abriu o coração para colocar a palavra dentro. O Espírito Santo não encontrou espaço para registrar a palavra no coração. Outro caso, outras circunstâncias. Pastora, estou muito doente, mas eu não sei se é a vontade de Deus me curar. E aí você, dentro de você mesmo, analisa no espírito da palavra e pensa nos 4 evangelhos e Jesus curando todos os enfermos que foram até ele, sem exceção. Aí você pensa, respira fundo e diz, será que não é vontade de Deus que a senhora tenha saúde? Ou que o irmão, o prezado irmão, tenha saúde? Não sei. Eu não sei se ele quer me castigar. Culpam a Deus das investidas malignas. Que tristeza. O Espírito Santo, depois da morte de Moisés, logo a seguir, o Espírito de Deus foi a Josué. Timóteo diz que toda a Escritura, todos os 66 livros da Bíblia, toda a Escritura é divinamente inspirada pelo Espírito Santo. Então, se eu quero saber a vontade do Espírito Santo, eu tenho de saber o que ele fala nas Escrituras. E esse é o erro de muita gente que separa as Escrituras do Espírito de Deus, como se não fosse o próprio Deus quem fizesse este conhecimento para chegar a nós.
E aí fica essa diferença desses dois grupos. O grupo dos cristãos que coloca o poder de Deus em ação, porque não aceita o contrário do que está escrito, e os cristãos que não colocam dentro do coração o que está escrito, e daí quando o mal os ataca, ficam perdidos sem saber como agir, o que fazer. A coisa é tão grave que certa vez uma mulher disse: mas pastora, se eu buscar a cura e Deus estiver me testando, me provando com a doença, eu não estou me levantando contra Deus? E eu perguntei: Deus é seu pai? E ela disse sim. E eu falei: que pai carrasco a senhora tem? E entrei pelo amor de Deus. O amor de Deus. Eu perguntei: senhora, eram 10 leprosos. Quantos foram curados? Ela disse: não sei. Eu sei que só um voltou. Eu disse: senhora, a senhora não leu bem a palavra, porque Jesus disse, ele perguntou àquele que voltou: não foram os 10 curados? E eles responderam que sim. A senhora não crê na Bíblia? É assustador. São dois grupos dentro deste contexto. Um grupo que crê no que o Espírito Santo revela na palavra e coloca o poder de Deus em ação. E um grupo que nem sabe direito o que está escrito. Como então pode colocar o poder se nem a palavra procura conhecer? O Espírito Santo trabalha com a palavra. Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse, ele não falaria por si mesmo, ou seja, o Espírito Santo jamais vai contra a palavra de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo concordam unanimemente entre si. Operam em 3 formas distintas, mas não são 3 deuses, é um só Deus. As coisas de Deus são simples, irmãos, mas precisa haver dedicação. Se o coração não estiver, às vezes você está falando com alguém, vamos usar o exemplo, um chefe está falando com o seu funcionário, e ele lhe passa uma ordem, e lhe diz como ele deve desempenhar ou desenvolver aquele trabalho. Tem alguns ditados no mundo, muitos que não servem. Aliás, os ditados do mundo, na maioria, não servem para os filhos de Deus. O que importa são os resultados, não importam os meios. Importam sim. Como fulano enriqueceu? Os meios importam, sim ou não? Amém, Jesus? Como você vê, como você terminou nessa situação? Importa sim. Importa sim. Os meios são muito importantes. Tanto que muita gente prevarica e diz que não prevaricou. Não, mas eu fiz o meu trabalho, mas como? Não, mas eu sou de Jesus, mas como? Se não atenta para o que Jesus fala. O Espírito Santo concorda 100%, literalmente em absoluto, do que está escrito. Porque o Espírito Santo é o autor das Escrituras. Então, quando o cristão não tem um bom entendimento, ele erra. E nisso é que ele pode abrir espaço para um demônio, ou até mais demônios. Então, o Espírito de Deus veio a Josué, vamos no livro de Josué, no capítulo 1. Livro de Josué, capítulo 1. E o título diz: Deus fala a Josué e anima-o. Deus fala a Josué. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo:
Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Dá uma paradinha. Deus não permitiu que Josué ficasse chorando Moisés o tempo todo. Hoje celebra-se o Dia dos Mortos. A mesma coisa que o Espírito de Deus falou com Josué, ele fala conosco, ele fala com você. Ele diz, levanta e vai adiante, vai em frente. Ou seja, a tua vida não tem retrocesso. Há pessoas, irmãos, tanto no mundo quanto cristãos, que nos acusam de não termos sensibilidade, tá? Em casos como o dia de hoje. Ah, mas vocês hoje tinham que estar chorando os mortos de vocês não têm amor. Amor? Vocês não têm sentimentos. Sentimentos. O cristão, ele luta contra as circunstâncias quando elas vão contra a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus que a vida de nenhum ser humano fique parada. Você vê que Deus, quando mandou Moisés construir o tabernáculo para servi-lo, para adoração a Deus, o tabernáculo já era a representação do nosso ser, do nosso corpo como casa de Deus. O tabernáculo era móvel. Montavam o tabernáculo, serviam a Deus, desmontavam o tabernáculo e vamos em frente, porque é necessário alcançar a terra prometida. Ou seja, é necessário avançar, é necessário sair desse estado que não está ajudando, que está trazendo sofrimento. Então o cristão, ele tem de visar a vontade de Deus e é que a sua vida avance, a sua vida ande. O Espírito de Deus veio falar com Josué. Deus disse, Josué, levanta-te agora. Não podia ser no dia seguinte, não. Imagine se fosse num 2 de novembro e Josué dissesse, não, Senhor, mas a tradição, a lei cultural é essa, Senhor. Hoje todo mundo chora os seus mortos. Deus mudaria a sua palavra? Não, porque Ele não muda a sua palavra. Ele diria a mesma coisa, levanta agora, ou seja, não é amanhã. Levanta agora. O casamento foi destruído, está trazendo tristeza. Levanta agora e avança em direção à bênção. Vai buscar de Deus. Vai fazer sua vida avançar. A doença não tem cura. Ouviu isso há algum tempo, há dias atrás ou agora, há pouco tempo. Deus está dizendo, levanta e vai em direção à tua bênção. Vai em frente. Por que Deus colocou olhos no nosso rosto e não colocou atrás na nossa cabeça? Porque Deus diz, não olha para trás. Fala, não olhe para trás. Não olhe para trás. O que tem de gente hoje, irmãos, no desespero total. Falta do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele ajuda. Temos sentimentos sim, mas os nossos sentimentos não estão vulneráveis para nos trazer sofrimentos e nos prender nesses sofrimentos. O cristão preso a sofrimentos, ele não é livre, e Jesus disse e diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem amor? Tem. Tem saudade? Tem. Mas dor no espírito e na alma não, porque o Espírito Santo habita dentro de nós. Então Deus disse para Josué, Josué, o Moisés está morto. Deus não disse, chora agora, continua ainda por alguns dias, enquanto os teus sentimentos falarem fortes dentro de você, você fica chorando. Você fique paradinho aí. Cumpra aí as regras sentimentais. Sinta essa dor. Quando você sentir que você está bem, então você se levante e avance. Deus não deu espaço para isso. Às vezes, irmãos, o cristão tem que ser duro consigo mesmo, até para a família ser abençoada. Porque se a vida do cristão não avança, a família é a primeira a dizer, cadê esse Jesus? Sim ou não?
Cadê esse Deus? Então, esse levanta sai desse estado de angústia, sai desse estado de doença, sai desse estado de fracasso, sai desse estado, vamos lá, de destruição, sai dessa terra de destruição. Então, o Josué está ouvindo o Espírito de Deus, é o Espírito de Deus quem fala com ele. Ainda não, o que Deus está falando com ele ainda não havia sido escrito. Posteriormente, então, foi escrito, o livro de Josué foi escrito e chegou isso a nós. Josué está demonstrando que ele é quebrantado, que ele recebeu a palavra de Deus dentro do coração. Exatamente isso. Muita gente, não é pouca não, irmãos, critica os cristãos que oferecem cultos com canções de adoração, com muito louvor e alegria, no dia 2 de novembro. Porque o mundo raciocina, pensa e sente naturalmente. O verdadeiro cristão que tem o Espírito de Deus, não. Ele sabe que o Espírito de Deus fez um grande investimento nele, para que a sua vida avance e não fique parada, como é o caso de muita gente. Então, muitos cristãos seguem regras sociais, regras de datas, de celebrações, que até causam dor e tristeza profunda na alma. Muitas pessoas, se hoje estivessem ouvindo o que Deus falou com Josué, não estariam alimentando uma angústia ou uma depressão profunda. Você diz amém? Amém. Josué está sentindo uma dor profunda. Você sabe quantos anos ele andou ao lado de Moisés? Pois é. Os quase 40 anos, por um pouquinho de tempo que ele atravessou o Jordão e concluiu a missão de Moisés. Mas ele andou com Moisés lado a lado, dia e noite, por 40 anos. Moisés era para ele como um pai. Moisés era para Josué como seu melhor amigo. Moisés era para Josué o seu mestre. Ou seja, o Josué, tendo Moisés ao lado, ele se sentia tranquilo e seguro, porque Moisés falava face a face com Deus. Moisés inspirava segurança, porque o Espírito de Deus falava com ele. Como Josué está humanamente se sentindo? Se ele não estivesse literalmente abalado, profundamente abalado, Deus não teria dito: Josué, levanta agora, sai desse estado de prostração, você está entregue à angústia, você está entregue à tristeza, mas você tem que levar este povo à terra que eu prometi. Se nós não nos levantarmos, irmãos, da tristeza, da angústia, do fracasso, se nós não alimentarmos uma fé para apresentar à família, aos que vivem à nossa volta, que o Espírito de Deus habita em nós, que o Espírito de Deus dá paz, dá alegria, que a vida é realmente bênção quando Jesus está presente, como vai ser a família? Muita gente não pensa nisso. Na eternidade só tem um céu e um inferno. Você não quer sua família salva? Então vamos avançar. Sair desse estado de dor e tristeza para a alegria que o Espírito Santo dá. Alegria é fruto do Espírito Santo. E Deus continuou falando. Aí Deus garante dar o lugar no versículo 3, no versículo 4. Aí vem o versículo 5 e ele diz: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Olha que porto seguro seria Josué para Israel, mesmo Moisés estando morto. É isso, irmãos. O cristão, por mais aparentemente fraco que ele seja, ou pouquinho de entendimento, mas se ele tem Jesus, ele promove para as pessoas que estão à sua volta uma segurança em Deus, uma confiança em Deus. Ele confia na presença de Deus. A exemplo
Deus manda jogar o medo fora? Quem diz amém? Deus manda jogar o medo fora. Então o verdadeiro cristão que sabe trabalhar o seu interior pela palavra viva e pelo Espírito de Deus, ele joga o medo fora porque Deus mandou. O cristão religioso não faz isso. Ele chega a dizer assim, como já ouvi tantas vezes: o medo é um sentimento involuntário. E eu digo não. Se você assumir o poder de Deus que está na palavra e colocar essa palavra dentro de você, você vai ter confiança em Deus, você vai ter uma fé inabalável, você não vai ter medo. O Apocalipse diz que medrosos não vão entrar no céu. Quem já leu isso? Está no Apocalipse. Os medrosos não vão entrar no céu. Tem gente que já não sai à rua por medo. Tem gente que não sai à noite por medo. Tem gente que não enfrenta uma entrevista de trabalho por medo. Tem muita gente, irmãos, não que o trabalho informal seja menosprezado de jeito nenhum. Mas há pessoas que têm uma capacidade para ocupar o seu espaço, o seu lugar. Há pessoas que se prepararam profissionalmente e não conseguem porque o medo não deixa. O medo é uma prisão. E quem aprisiona é Satanás e seus demônios. Quando a vida do cristão fica parada, porque ele não tem coragem de enfrentar um obstáculo, uma dificuldade, um desafio, ele não demonstra fé. O medo é exposto na sua prisão, na sua limitação. Então o diabo quer que a vida do cristão pare, porque no mundo fica fácil para ele. A falta do conhecimento da palavra de Deus impede o Espírito de Deus de agir na vida deles, porque Deus trabalha sobre a palavra dele. Nesse estudo sobre o Espírito Santo, você contemple bem o que Deus fala, o que a Bíblia fala sobre o Espírito de Deus. Porque Jesus disse que o Espírito Santo, ele disse, quando ele vier, ele não falará de si mesmo, mas ele dirá tudo o que tiver ouvido. Ou seja, o que Jesus falou, o Espírito Santo testifica. Deus não discorda da palavra de Deus. Então Deus manda jogar o medo fora. O Espírito Santo vai dizer que não tem problema? Não existe. Então você vê, o Josué está triste. Ele está angustiado, ele sofreu uma perda. Pode-se dizer que o coração dele está sangrando. Mas ele está ouvindo Deus. E quando se ouve a Deus de todo o coração, o poder de Deus entra dentro. E aí o poder de Deus vai curar. Ele vai curar aquela ferida. Ele vai fortalecer aquela fraqueza. Ele vai levantar o ânimo e é de dentro para fora. Há pessoas que parecem verdadeiros leões, que diante de uma pequena investida do diabo, diante de um pequeno perigo, a pessoa desmorona. Às vezes você se surpreende com pessoas que ao terem um sintoma de resfriado, já pensam que vão morrer. É assustador. Então o Espírito de Deus veio falar com Josué e disse: Josué, levanta-te agora. O que significa esse levanta-te agora, dentro do advérbio de tempo? Significa que quando a palavra de Deus nos é revelada, o Espírito Santo está falando conosco. Quando você entende uma palavra, se o coração está aberto, vamos falar a exemplo dos cultos. A pessoa está com a vida parada, está acomodada com a destruição do seu casamento, está acomodada com a enfermidade. E ela vem, e ela começa a ouvir com atenção. E aí, exemplo agora, levanta-te, pois agora, passa esse Jordão, ou seja, passa essa dificuldade, vença essa barreira. Aí vem essa explicação.
Aí a pessoa sente que Deus está falando com ela. Ela pode voltar para casa com aquele mesmo sentimento de acomodação? Com os mesmos pensamentos de acomodação? Claro que não. O que acontece com uma pessoa que recebeu a palavra revelada pelo Espírito de Deus? Levanta agora. Ela volta para casa com um propósito firme. Exemplo, vou intensificar minhas orações. Exemplo, eu já ouvi várias vezes que quem busca uma bênção não olha as circunstâncias adversas. A mulher que disse para mim, pastora, ela disse que o marido dela não queria a reconstrução do casamento, que ele estava muito feliz com a outra mulher. 20 anos de casados, 2 filhos. E ela disse, ele não quer. E eu disse, a senhora perguntou a Deus se ele não quer? Eu não sei se Deus quer. Eu disse, então a senhora não conhece a palavra. Eu sou evangélica, desde criança, foi criada dentro de igreja. Falei, a senhora nunca leu Deus dizendo que o que ele uniu, o homem não separe. Como é a vontade de Deus se Deus diz não separe? Então a senhora não conhece a vontade de Deus. E eu vi que ela não conhecia a palavra. E atribuía a Deus vontades que estão fora da palavra. Olha o perigo. Por isso Paulo disse que o Espírito Santo escreve não com tinta em tábuas de pedra, ou seja, no nosso caso não no papel, mas escreve no coração quando você crê, quando você recebe a palavra de Deus. Então, irmãos, é lamentável que no meio cristão evangélico hajam muitos que não sabem a vontade de Deus e o diabo continua causando os sofrimentos. E outros que leem com toda atenção e não duvidam do Espírito de Deus para confirmar essa palavra maravilhosa para a sua cura, para a sua libertação, para a reconstrução da sua família, porque para Deus nada será impossível. Amar o mau entendimento, a má interpretação das Escrituras dá muito espaço a demônios que arrebentam com as pessoas no mundo de se esconderem na vida de muitos filhos de Deus, que não dão atenção ao que está escrito, separando o Espírito Santo daquilo que a palavra diz. Um dos versículos que eu cito constantemente nas orações, principalmente em cultos, na igreja, nos atendimentos, é quando Deus diz, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então procure saber a vontade de Deus para a tua vida na palavra. Principalmente o que Jesus fez por você, para que o sofrimento dele não seja vão. Para que na eternidade, Jesus não diga, eu sofri as tuas dores. Eu realizei o primeiro casamento da face da terra. Como perguntar se não era vontade? Jesus vai dizer, quando eu iniciei o ministério do poder de Deus, do Pai, na terra, eu comecei dando alegrias na festa de casamento. Então, qual é a vontade de Deus? É a que está escrita. Esta semana eu falei para uma pessoa, eu disse, você quer que Deus opere poderosamente em você e na sua vida? Eu vou te dar um versículo para você ler e entender e meditar. Se você fizer isso, daqui em diante, a tua história vai ser outra. Foi o versículo 8 e o 9. Lê comigo. Lê comigo. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho,
e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer. Primeiramente, a grande prova de que o Espírito de Deus não se separa da palavra. O próprio Espírito de Deus está dizendo: não tira a minha palavra da tua boca. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Vamos aos choques? Eu disse que há religiosos e há pessoas firmes na palavra e que o Espírito Santo confirma. Eu não sei se essa doença é um castigo de Deus. Eu não sei se essa enfermidade é uma prova de Deus comigo. Letra mata. Está escrito que Jesus levou. Do jeito que ela veio, vai ter que sair. Porque as minhas enfermidades, Jesus levou. Jesus levou. Não se aparte da tua boca. Alguns até falam, irmãos, mas falam na dúvida e na insegurança. Mas estes religiosos, eles assumem o mal. Porque não tem o Espírito que vivifica, que ilumina. Ai, pastora, você está lendo. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Fulano, ouvi falar que ele não vai voltar mais não. Ou responde ou não responde, nem precisa. Sabe por quê? Porque o diabo quer mexer nos ânimos. Lá dentro tem de estar escrito o que Deus uniu, então não vai ter separação. Olha, irmãos, há casos em que o Espírito Santo, ele fica impedido de trabalhar na vida do cristão pela sua própria culpa, porque ele não crê e não se firma. Se não crê, como vai ter a palavra na boca? Não crê que Jesus levou sua enfermidade, a enfermidade aparece. Crê na enfermidade que apareceu e não crê no que Jesus fez no Calvário. Se não crê no que Jesus fez, vai confessar a enfermidade, não vai falar de cura. Se não fala de cura, não trabalha com a palavra para que o poder de Deus opere. O Espírito Santo testifica da palavra, ele confirma a palavra. Então Deus disse a Josué: não tira da tua boca o livro desta lei. Irmãos, as circunstâncias podem ser as piores possíveis. A exemplo, Marta, Jesus e o túmulo de Lázaro. Do túmulo estava exalando um mau cheiro. Jesus foi se aproximando do túmulo. Marta virou-se para Jesus e disse: Senhor, já cheira mal, ou seja, cuidado, não chega mais perto. Se o Senhor se aproximar mais, o cheiro será insuportável. O Senhor não vai conseguir respirar bem. Jesus virou-se para Marta e reiterou o que ele havia falado. Ele não falou outra coisa, ele ratificou o que havia falado. Porque Jesus já havia dito para ela. Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. Então Jesus agora, ao ouvir de Marta: Senhor, já cheira mal, sai de perto, Senhor. Jesus virou-se para ela e usou o verbo haver no passado e disse: Marta, eu não te hei dito, ou seja, eu não já te disse que se creres verás a glória de Deus? É muito interessante, irmãos, é lindo demais, porque aquilo que Jesus fez e a palavra fala, nunca vai mudar. Deus nunca vai mudar a sua vontade para a humanidade, salvação eterna. Deus nunca vai mudar o que já foi feito. Jesus sofreu as nossas dores. Mas o diabo também percebe quando o cristão não é firme nas suas confissões, diante das adversidades.
Satanás, ele é muito astuto, muito arisco e muito, muito observador. O apóstolo Pedro revela isso e diz: sejam sóbrios e vigiem, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar, a quem possa. É muito triste, irmãos, quando o cristão não põe no coração aquilo que a palavra fala com toda clareza. Porque o Espírito Santo só vai registrar no coração, como disse o apóstolo Paulo, escrever nas tábuas de carne o que está escrito com pureza. Eu não sei se a vontade de Deus, o Espírito Santo não vai confirmar isso. Porque as coisas de Deus não tem oscilação entre Deus falou uma coisa e agora pode dizer outra. Isso não existe. Então Jesus virou-se para Marta, pertinho do túmulo de Lázaro, com aquele mau cheiro, cheio de podre, quarto dia de sepultamento. Jesus disse: Marta, eu não te tenho dito, eu não te hei dito, eu não já falei que se creres, verás a glória de Deus. Se creres aqui, verás a glória de Deus. O casamento ainda vai ser construído, mas crê no momento que ouve. E a partir do momento que ouve, começa a alimentar a fé, fazendo-a crescer, ainda que as circunstâncias sejam as mais adversas em todos os sentidos. A enfermidade, a vida financeira. A vida financeira tem que ter uma base, né, irmãos? Obediência a Deus. Participação. Todo mundo quer prosperidade, mas nem todos atentam para as bases da verdadeira prosperidade. Ah, Jesus multiplicou pães e peixes. Falou e não percebeu o que falou. Ele multiplicou, mas alguém entregou uns pãezinhos e uns peixinhos nas mãos dele. Tem gente que nega a parte de Deus e se acha certo. O mal não entra na vida do cristão por acaso. Ele encontra as brechas. Ele encontra confissões erradas, porque o que está no coração é errado. O que está na mente é errado. Então Deus disse: Josué, não tira da tua boca o livro desta lei. Por quê? Porque quando o coração crê e a boca fala, o Espírito de Deus opera. Diga graças a Deus. Glória a Jesus. Obrigado, Jesus.